Hoje o meu vídeo é só para quem tem fé, só para quem acredita em manifestações espirituais. Quem não crê pode até pular o vídeo que não vai entender. Eu tô relutando desde cedo para compartilhar, mas eu creio que diz muito sobre nós cristãos e sobre a nossa nação. Então foram experiências que eu tive no decorrer da semana e culminando com uma hoje que eu considero assim bem forte. Eu já comentei em vídeos anteriores que eu tenho esse chamado de intercessão e que há uns anos atrás, desde 2017, Deus tem me posicionado em relação a interceder, orar pela nossa nação. Sempre que eu vou orar especificamente pela nação, eu tenho uma bandeira, impressa numa canga de praia. Eu costumo pegar essa bandeira e colocar nos ombros assim, enquanto eu faço a minha oração. E eu sempre cuido para que a frase ordem e progresso esteja certinha, virada para cima. E essa semana, quando eu fui pegar, ela tava peguei assim para colocar nos ombros, estava virada para baixo. Enquanto eu estava virando, para tentar colocar na ordem, eu ouvi a voz de Deus dizendo: assim está a nação. Aí eu falei: Senhor, de cabeça para baixo. Por quê? Por causa dessa confusão política, tudo que está acontecendo. Aí Deus falou no meu coração: não, por causa da influência que está vindo do abismo. As pessoas estão sendo influenciadas por um pensamento que vem de baixo. A Bíblia diz que a sabedoria vem do alto, e Deus dizia, há uma influência de pensamentos inferiores tomando conta das pessoas no Brasil, inclusive pessoas cristãs, pessoas que praticam a fé, pessoas religiosas estão sendo influenciadas também, estão se dividindo em seus corações por uma ação do mal realmente, porque a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste, Então o inimigo tentando dividir as pessoas para que não se envolvam nessas questões, tipo, desvinculem os acontecimentos dos poderes governamentais do mundo espiritual, como se fossem duas coisas distintas e separadas. E aí eu coloquei então a bandeira ali certinha e comecei a orar ao Senhor e coloquei inclusive isso, em oração. E hoje aconteceu um fato que foi mais forte ainda para mim, Além de eu vir sentindo uma falta de ar, um sufocamento, nos meus momentos de oração, e que também eu perguntei para Deus e Ele me respondeu que se tratava de uma asfixia espiritual. E eu não entendi muito bem na hora, assim, mas enfim, me deixei conduzir e fui fazer a leitura. Depois tive uma compreensão através da palavra de Deus, Porque tudo aquilo que Deus fala conosco, Ele testifica, Ele confirma na palavra, E aí, orei naquele aspecto. E hoje foi o episódio mais forte que aconteceu comigo, Porque eu levantei pela manhã e eu costumo subir a uma serra e num mirante que tem aqui na cidade. Eu gosto de orar lá de cima, eu levanto as mãos para o céu, estendo as mãos para a cidade, abençoo, costumo ir lá. Como eu tô na minha rotina corrida, fazia alguns dias que eu não ia. E hoje eu senti um mover muito forte para ir. Eu levantei bem, estava bem, tomei o meu café e falei: vou subir a serra e vou lá em cima fazer minha devocional lá no mirante. Só que curiosamente, quando eu comecei a colocar a roupa adequada para sair para caminhar, eu comecei a me sentir mal. Começou uma forte dor, como se tivesse entrado alguma coisa aqui no meu ombro, assim, doía demais, assim. A dor era tanta que eu comecei a sentir enjoo. E aí eu falei: nossa, que isso, Será que uma torção? Aí coloquei a mão em cima e comecei a tentar mexer o braço. Quando eu mexia, vinha aquela dor assim, como se estivesse apertando essa veia aqui do pescoço. Aí eu pensei comigo: ai, não tô legal, vou ficar aqui, no final da tarde eu subo. E aí insistia no meu coração para ir. Eu falei: tá bom, eu vou. Subi a serra. Quando eu subi a serra, cheguei lá no mirante
Eu sempre fico na ponta bem de cima, mais no alto, e ele tem no entorno assim os ferros que protege, porque tem um despenhadeiro depois lá embaixo, depois começa a mata, né? Então tem aqueles ferros assim protegendo. Eu sempre fico na ponta de cima. Curiosamente, eu fui impulsionada para ir para o outro lado, perto onde tem os ferros e o alambrado, assim. Aí, quando eu cheguei perto dos ferros, eu vi uma figura colada naquele ferro mais grosso que tem, e vi aquela figura e me chamou a atenção porque aparecia um pedacinho verde da bandeira do Brasil. Eu olhei, nossa, bandeira. Mas daí eu olhei para a cidade e continuei ali. Daí tocou meu coração, olha para a figura. Agora, como se Deus diz, olha para a figura. E aí eu olhei de novo para a figura. E quando eu olhei de novo para a figura, eu levei um susto com a imagem que tinha ali, sabe? E falei, meu Deus, o que é isso? E no impulso, me deu um impulso e eu comecei a arranhar com a unha, era um adesivo colado, e arranquei, assim, me deu assim, uma convicção que eu tinha que tirar aquilo dali. Tirei, amassei e joguei no lixo. Fiz minha oração e voltei para casa. Aí aquilo ficou assim, foi muito forte assim para mim, mas eu assim, eu sou uma pessoa que eu vigio para não espiritualizar, às vezes aquilo que não é espiritual, que pode ser uma coincidência, ou uma coisa banal, ou até uma emoção, né? Às vezes a gente vê muitas vezes pessoas tentando espiritualizar a emoção, e eu tenho muito temor de Deus nisso e tomo muito cuidado nisso. Aí eu falei assim, pode ter sido uma coincidência aquele negócio, apesar do mal-estar que eu senti quando vi. E eu cheguei em casa e falei assim, bom, então vou pesquisar na internet, eu vou ver se tem essa, porque se essa figura existir, ela é um adesivo à venda por aí, eu vou achar em algum site. Eu comecei a procurar, descrever a figura e procurar na internet, e eu não achei. E infelizmente eu não tirei foto para mostrar, mas eu vou descrever essa figura. Ela tinha como se fosse assim a bandeira do Brasil tremulando, e aí então interrompia o desenho da bandeira, porque em cima do globo azul tinha uma caveira, que era só a cabeça daqui do pescoço para cima, uma caveira, e no pescoço tinha um X, de fora a fora assim no pescoço, naquela figura. E aí, daí depois meditando, eu falei, meu Deus, eu senti falta de ar vários dias durante a oração, Deus me falou de asfixia, agora eu vejo uma figura com a bandeira do Brasil, uma caveira, que normalmente é ligada à morte, né? E esse X, mas era o X do tamanho do pescoço, assim, da figura. E esse X no pescoço, né? Então, assim, eu não sei, eu tô compartilhando porque eu achei que não é uma coincidência, né? Alguma coisa que faz sentido, que tem algum contexto espiritual, porque foram manifestações físicas. Quem tem ministério chamado de intercessão, quem tem experiência com batalha espiritual, sabe que a gente às vezes sente no físico, tem vezes que a gente fica de cama, né, do peso espiritual. Então, assim, amados, é um alerta que eu faço, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito crucial no Brasil. Nós mulheres, um grupo de mulheres, fomos ministradas falando sobre gratidão. E uma das coisas, coincidentemente, que Deus ministrou meu coração é sobre a ingratidão das pessoas, uma ingratidão muito severa que paira sobre a nação brasileira. Primeiro, ingratidão por não dar valor pela riqueza da terra fértil, do clima ameno que facilita toda e qualquer situação produtiva, maiores lençóis hidrográficos, né? A maior riqueza de água potável está aqui no Brasil e não é dado o devido valor, né? Um país rico vivendo na miséria. Eu tenho uma convicção, e com respaldo bíblico, de que se a nossa fé não tiver o poder de operar e influenciar os poderes governamentais, essa fé é inoperante, né? Ela operou a nossa salvação e nós caímos no comodismo e deixamos acontecer, cruzamos os braços como se não vivêssemos nesse mundo, né? E política tem a ver com pessoa tem a ver com fé. O Salmo 33:12, ele fala
que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e não tem como o Senhor ser Deus da nação se não houver essa operação da fé no meio dos cristãos e essa operação e influência da fé nos poderes que são liderança, que são influência da nação. Então, uma reflexão para a gente. Nós estamos vivendo, né, um tempo tenebroso, um tempo sombrio. Eu confesso para vocês que, embora eu ame de coração a vida do nosso ex-presidente, que está tão terrivelmente sendo injustiçado, sou intercessora dele, mas de certa forma eu creio que tudo isso, que Deus está no controle, que tudo isso faz parte de um plano de Deus na vida dele. Deus está trabalhando na vida dele. Eu tenho essa paz, essa convicção. Mas nesta semana, quando eu vi General Heleno sendo conduzido para ser preso, eu desabei. Eu não sei explicar, porque eu não tinha nem pesquisado o histórico dessa pessoa que tem uma conduta que não aponta nada, nenhum crime, nenhum erro. E agora, por um pretexto de golpe, eles foram, né, esses comandantes que prestaram serviço à nação, serviços excelentes são condecorados, né? E eu senti uma tristeza muito grande. Eu comecei a chorar na hora que eu vi a cena dele sendo levado. Eu comecei a chorar e eu disse: Deus, o que significa isso? Aí depois fui atrás de algumas informações e vi que parece que ele está doente com Alzheimer e está lá condenado a praticamente a pena de morte, porque a sentença é maior de repente do que o tempo de vida que ainda lhe resta por conta da idade que já tem. Então, amados, isso não é brincadeira e nós não podemos ficar indiferentes. Ai de nós se não nos mobilizar, se ficar indiferente a tudo isso. Ai de nós.